Pô, essa vai ser uma noite muito especial, muito bacana, e eu já quero convidar a pessoa que vai estar compartilhando a palavra com a gente hoje, algo que eu tenho certeza que não só vai ministrar o seu coração, mas também vai ser um ensino gigante, algo de Deus para todos nós. Então, se prepare com vocês. Cara, ele é tão incrível que ele mesmo traz o púlpito dele. Esse cara é diferenciado. Aê, Vini! É porque eu preciso da minha cola, né, gente? Não cheguei no nível ainda de pregar assim sem cola, daí eu fiquei pensando, meu Deus, se eu ficar pregando com o celular na mão vai ser ruim, então. Só que eu não sei a posição da... Tá tudo certo a câmera aí? Porque daí eu trouxe... Ah, então, fechou. Show, gente, tô muito feliz de estar aqui mais uma vez. Cara, eu acho que assim, né, não sei, mas o GV dessa forma, pelo menos eu achei maravilhoso. Vocês também gostaram do GV assim? É isso aí, então, acho que vai ser sempre assim, né, Ti? Brincadeira, eu sei que é maior empenho montar aqui e tudo mais, mas, cara, ficou lindo. E eu queria aqui, primeira coisa, né, hoje é um culto evangelístico, e claro, a gente está vendo aqui, não tem, talvez, visitantes, mas existe um versículo lá em 2 Coríntios 5 que fala o seguinte: não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pela fé. Então, assim, ó, a palavra que eu vou trazer, ela é evangelística, e eu vou imaginar que está cheio de visitante aqui, porque eu vivo pela fé e não pelo que eu estou vendo. Mas eu também queria fazer um compromisso. Eu sei que é uma palavra, duas coisas, né? Primeiro é o seguinte: hoje a gente vive num mundo que todo mundo tem muita informação de fácil acesso. Então, todo mundo vai conseguir informação fácil na internet, e todo mundo tem resposta dos porquês muito fácil. Então, hoje a gente está vivendo numa geração que todo mundo já tem as respostas e quer cada vez respostas mais avançadas, porque elas têm muitas respostas boas de todo lado. Talvez hoje, né, uma pregação evangelística, sei lá, de como era uma pregação, por exemplo, do Billy Graham 100 anos atrás, talvez não fosse responder tanto os anseios das pessoas, porque eu lembro que as pregações de Billy Graham eram muito assim, Bíblia, Jesus te ama. Hoje as pessoas têm outras perguntas e elas também têm outras respostas, né, porque a geração mudou, acesso à rede social e tudo mais. E isso nos traz uma tremenda responsabilidade, que é o que Pedro fala lá em 1 Pedro 3,15. Ele fala o seguinte: estejam sempre preparados para responder a razão... Deixa eu ler aqui, ó. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Ou seja, Pedro está falando o seguinte: esteja sempre preparado para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Ou seja, a pergunta que eu quero trazer aqui é: será que a gente está preparado para responder a razão que as pessoas têm, que as pessoas querem ter? Porque se as pessoas têm informação de fácil acesso, elas também vão ter dúvidas, e a gente precisa estar preparado e apto para responder essas dúvidas. Por exemplo, hoje, se eu alego para uma pessoa, cara, iPhone é melhor que Samsung, essa pessoa ela já vai ter várias informações na internet, não sei, eu vou ter que responder a esse anseio dela do porquê um iPhone é melhor que um Samsung, eu vou ter que trazer argumentos, sei lá, racionais, explicar o porquê, só aí ela vai acreditar naquilo que eu estou falando e comprar o meu iPhone. O que eu estou querendo dizer? Que, cara, nessa geração a gente precisa estar mais do que nunca preparado para responder a razão que as pessoas procuram. A gente precisa estar preparado para explicar a razão da esperança que há em nós. Hoje você falar que Jesus te ama porque isso está na Bíblia, eu acredito em Jesus porque está escrito na Bíblia, não vai responder aos anseios daquela pessoa, porque às vezes ela não acredita na Bíblia. Você vai ter que trazer motivos que estão além, às vezes, disso. Você vai ter que explicar o porquê que ela precisa de Jesus, além, talvez, de só a Bíblia. Então, o que eu estou falando com isso? Eu vou trazer uma palavra que eu também queria fazer um compromisso com todo mundo que está aqui, que eu tenho certeza que vai trazer argumentos para todos que estão aqui, inclusive para mim trouxe também, para a gente poder apresentar e responder aos anseios das pessoas, para a gente poder embasar a nossa fé, para a gente poder ter argumentos para explicar a razão da esperança daquilo que a gente crê. Amém? Fechou. Amém. Bom, eu queria iniciar, né, primeiro pedindo para que a gente imaginasse, né, quando você olha o universo, o mundo, sei lá, esse universo incrível, sistema solar, planeta,
Quando você olha isso, você vê que, cara, parece, né, ser um projeto complexo, assim, tudo alinhado, né, e você vê a formação de um feto, tudo como é formado, tudo ali que é necessário para que tudo aconteça. Será que quando você admira isso, você olha para isso, você não vem um sentimento em ti de que, caramba, tem que ter uma mente por trás disso, tem que ter, sabe, o que você pensa? Será que o acaso será que o acaso é suficiente para que tudo isso seja formado da forma como é formado? E aí eu queria trazer um argumento, é um argumento que ele vai dizer o seguinte: todo projeto tem um projetista, o que é meio óbvio, né? Todo projeto tem um projetista. O universo é um projeto altamente complexo, que eu acabei de falar. Quando você olha a complexidade do universo, você vê, caramba, isso é um projeto altamente complexo. Qual que é a conclusão? Que o universo tem que ter tido um projetista. É óbvio que ateus, agnósticos não vão concordar com isso. Eles acreditam que o universo ele foi formado por uma sorte absurda. Porque para eles não existiu um projetista, não existiu uma mente superior por trás de tudo isso. E eu queria trazer só uns pensamentos contrários a isso, e aí eu tenho certeza que você não imaginava as coisas que eu vou falar agora. A primeira delas é o seguinte: eu não sei se você sabia, imagino que sim, mas, né, claro, existe algo chamado gravidade, que é essa força que, né, empurra as coisas para baixo, não é que empurra para baixo, na verdade, enfim, é uma força de atração de dois corpos. Não vou dar aula de física aqui. O Caio não está aqui, mas o Caio é doutorando em física. Qualquer dúvida, fala com ele. Mas é o seguinte, existe, né, gravidade, e eu não sei se você sabia, mas a gravidade, na verdade, é uma força gravitacional, e ela tem uma constante G nessa força gravitacional. Essa constante G, para que haja vida na Terra, para que seja possível ter vida na Terra, ela precisa estar afinada, alinhada, na proporção de 1/10⁻⁴. Para você ter uma ideia que esse número é 0,004001. Eu tenho uma foto aqui do que é esse número, só para você ter uma ideia. Não sei se vai dar para ver, mas... Ó, tá vendo aqui? É 0,0001. Se tivesse uma alteração tão infinitesimal assim na gravidade, já não seria possível ter vida na Terra. Louco, né? Agora, é só pra gente pensar que, cara, o universo, de fato, a gente percebe que é um projeto complexo, mas é muito mais complexo do que a gente imagina. Você sabe que o dia hoje, por exemplo, tem 24 horas, né? Em torno de praticamente 24 horas. Se tivesse um pouquinho mais que 24 horas, já não seria possível ter vida na Terra. Porque a temperatura do dia para a noite, a diferença de temperatura do dia para a noite ia ser tão grande que a gente não ia poder sobreviver. Se fosse menos que 24 horas, um pouco menos, também não seria possível ter vida na Terra, porque a diferença, né, os ventos iam ser tão fortes devido a essa rotação que não seria possível ter vida na Terra. Tem várias coisas que, se a gente para ver, caramba, o universo é realmente um projeto muito complexo. Cara, daria para citar vários aqui, eu não vou citar porque senão daqui a pouco, meu Deus, é tanto número que o meu cérebro começa, né? Mas sei lá, nível de oxigênio na Terra, por exemplo. Nível de oxigênio na atmosfera é mais ou menos 21%. Se fosse um pouquinho mais que isso, ia ter tanto oxigênio na atmosfera que as coisas iam pegar fogo naturalmente. Não seria possível ter vida na Terra. Um pouquinho menos que isso, a gente ia morrer sufocado. Não teria oxigênio suficiente para ter vida na Terra. Eu só dei 3 exemplos aqui. Mas só para você ter uma ideia da complexidade do universo. Tem um astrofísico, ele calculou qual que seria a probabilidade de que essas constantes aqui, na verdade ele pegou, eu falei 3 aqui, ele pegou 122 constantes, ele pegou qual que seria a probabilidade de que todas essas 122 constantes fossem alinhadas ao acaso em qualquer planeta do universo. E ele chegou no número que estatisticamente é igual a 0. Ele chegou que a probabilidade de que, cara, se a gente pegar essas constantes aí extremamente alinhadas, 122 delas, que elas pudessem existir ao acaso em qualquer planeta do universo, a probabilidade seria 1/10⁻138. Isso é 0,13801. Ou seja, a probabilidade de que, cara, que o mundo seja como é hoje, de que o universo seja como é hoje, para que haja vida como a hoje, é nula, ao acaso. Por que eu estou falando isso? Porque, cara, quando a gente olha para o universo, quando a gente olha para o planeta Terra, e se a gente vê um pouco de física, astrofísicos, o que outras pessoas já estudaram sobre isso, a nossa única conclusão é, cara, tem que ter tido um projetista desse universo. Isso é impossível que seja por acaso. Mas daí, talvez, né, a objeção que vem é, beleza, eu até então posso acreditar que, cara, teve um projetista, um Deus que criou tudo, uma mente que fez essas coisas, né? Caramba, realmente, né? Pô, praticamente nula possibilidade de que tudo isso seja formado como é. Mas a pergunta é, qual Deus, né? Porque Deus pode ser o Deus, sei lá,
do hinduísmo, né, os milhões de deuses do hinduísmo, pode ser um Deus do budismo, pode ser o Deus do islamismo, Alá, o Alá também é um Deus criador. Então a resposta poderia ter Alá. Poderia ser o panteísmo, né? Panteísmo nada mais é que uma religião que diz que tudo é Deus. Isso é Deus, eu sou Deus, você é Deus, tudo é Deus. Ou seja, daí o nada também é Deus, né? Ou seja, Deus é nada. Brincadeira, mas tudo é Deus para o panteísmo. Então isso também justificaria, né? Ó, tudo foi formado, tudo é Deus, formou o universo como é. Então, qual que é o Deus verdadeiro? Nós cremos pela Bíblia que o Deus verdadeiro ele foi manifestado através de Jesus Cristo. Amém? Só que, cara, então tá, beleza, pode ser vários deuses, mas nós cremos que é o Deus da Bíblia, que é o Deus que foi manifestado através de Jesus Cristo. Mas então como é que eu sei que o que está na Bíblia então é verdade? Porque o que está na Bíblia não é verdade, isso não é uma resposta válida. Porque se o Deus verdadeiro que criou tudo é o da Bíblia, tá, e se a Bíblia não foi verdade, e aí? Então, a gente não tem nenhum argumento bom para... Pode ter sido qualquer outro Deus, então. Se o que está na Bíblia não é verdade, se o que está na Bíblia foi inventado por homens, então, pode ter sido outro Deus. Aí eu só queria levar uma reflexão aí para todos nós. Eu não sei se vocês sabiam, mas a Bíblia, do ponto de vista histórico, principalmente os evangelhos, é considerado pelos historiadores bibliográficos como um dos relatos históricos mais fidedignos e verídicos de todos os relatos históricos. Eu não sei se alguém aqui já gosta de ler um pouquinho sobre isso, de caramba, né? Assim, por que eu falo essas coisas? Porque eu sempre tive muitas dúvidas e tive muitos amigos ateus, agnósticos. Então eu sempre fui questionado com muitas perguntas boas e eu me via num lugar que, caramba, eu não sei responder a pergunta dessa galera. Aí eu, tive que ir atrás. E aí eu comecei a ir atrás e eu vi que, por exemplo, os evangelhos, só para você ter uma ideia, tá? Hoje em dia, por exemplo, quando, sei lá, eu quero saber, vamos pensar aqui, ó. Quero saber se a Segunda Guerra foi real, né? O que Hitler fez foi real. O que eu faço? Eu procuro relatos sobre o que Hitler fez, fotos, pego documentos, histórias, escritos, livros, certo? Por quê? Porque eu não estou vendo Hitler, então eu preciso de coisas que vão, né, trazer evidências do passado. Então com a história é assim, a gente pega coisas do passado e tenta ver se aquilo é verídico para entender como foi a história. Quando a gente se fala de coisas muito antigas, por exemplo, vida de Jesus, sei lá, Aristóteles, César, a gente não tem o relato original que foi escrito daquela época. A gente não tem o relato, por exemplo, que Marcos, que Mateus, que Lucas, que João escreveu. A gente não tem esse relato hoje. Então o que a gente faz? A gente olha cópias desses relatos. Tá? A gente não tem os evangelhos originais hoje, não sei se você sabia, mas a gente não tem. Só que a gente tem cópias dos evangelhos. E como é que eu sei, então, que eu posso confiar em uma cópia? Os historiadores usam dois critérios. O primeiro é, quanto mais próximo da data que o relato original foi escrito essa cópia for, mais fidedigna ela é. Outro ponto é, quantas cópias eu tenho disponível? E agora eu só queria te trazer aqui uma, para você entender, cara, o poder, assim, do ponto de vista histórico e bibliográfico, não religioso, que os evangelhos têm. Hoje em dia existem cerca de 6.000 cópias dos evangelhos no grego original espalhadas aí pelo mundo que já foram encontradas. A maioria delas foram, essas cópias, elas foram escritas muito próximo da data original dos evangelhos, em torno de 50, 100 anos depois. Isso, do ponto de vista histórico, é uma fidelidade assim absurda. Para você ter uma ideia, tá? Vou pegar um exemplo aqui só para a gente comparar. Tem uma famosa obra de Aristóteles, que o nome é Poética, e hoje, eu não sei, alguém de vocês já duvidou que Aristóteles existiu, por exemplo? Alguém já ouviu algum professor falando que talvez César, as guerras de César, duvidando das histórias de César, por acaso? Essa obra de Aristóteles, chamada Poética, ela só tem hoje 49 cópias no mundo, sendo que essas cópias, elas são de 1000 anos depois do que elas foram escritas. E você nunca viu ninguém, por exemplo, duvidando das histórias de Aristóteles. Então, Aristóteles, história de Poética, tem 49 espalhadas pelo mundo, que foram escritas 1000 anos depois do que Aristóteles realmente escreveu. Isso é considerado ok, eles usam como referência. Quando eu falo de evangelho, são 6.000 cópias, 50, 100 anos depois que elas foram escritas. Do ponto de vista histórico, os evangelhos eles têm muito mais, por exemplo, peso histórico bibliográfico do que Poética de Aristóteles. As guerras de César é a mesma coisa, tem só 10 obras espalhadas pelo mundo hoje, 1000 anos depois que ele escreveu. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, cara, talvez então o que está no evangelho realmente aconteceu.
talvez o que o Evangelho diz, porque lá esse Evangelho que eu estou falando aqui, que tem peso histórico, ele vai dizer o seguinte, Jesus vai falar nesses Evangelhos que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quando Jesus fala, eu sou o único caminho, eu sou a única verdade, eu sou a vida, quer dizer que não existem outros caminhos. Porque se ele fala, eu sou o caminho que leva até Deus, quer dizer que outros caminhos não levam até Deus. Por isso que eu te digo, quando a gente fala, olha, eu creio que é o Deus da Bíblia que é verdade, a gente precisa estar fundamentado de que, será que o que está na Bíblia é verdade? Do ponto de vista histórico, sim, aquilo é um relato fiel. Então, aquilo que Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, a gente pode crer que é histórico, de fato ele falou e aquilo de fato aconteceu. Mas assim, o Evangelho, de nada adianta eu ter as falas de Jesus, mas o grande milagre do Evangelho não é só Jesus ter falado que ele é o caminho, a verdade e a vida, se ele não mostrou isso. Só que nos Evangelhos a gente tem mais que isso. A gente tem um cara que andou sobre as águas, a gente tem um cara que multiplicou os pães, a gente tem um cara que curou leproso, que curou cego, curou paralítico, que acalmou a tempestade, e a gente tem um cara que morreu e que ressuscitou. O ponto central do Evangelho, a grande diferença do Evangelho e talvez de outros grandes homens que fizeram grandes coisas, é que esse foi o único homem que morreu e que ressuscitou. Mas que evidência eu tenho de que ele de fato ressuscitou? Porque se ele não ressuscitou, o fato de ele ter falado, eu sou o caminho, a verdade e a vida, talvez não faça sentido. Porque ele só vai ser o caminho, a verdade e a vida se aquilo que ele falou que ele faria for de fato se cumprir, que é a ressurreição dele. E para a gente refletir aqui, eu só queria trazer uma reflexão sobre a ressurreição de Jesus. A Bíblia fala que o túmulo de Jesus foi encontrado vazio. A Bíblia fala que Jesus, no caso, ele morreu, ele ressuscitou e o túmulo foi encontrado vazio, e a Bíblia fala que as primeiras pessoas que viram o túmulo vazio foram mulheres. Eu já vi teólogos falando que o objetivo de Jesus Deus ter levado primeiro mulheres para o túmulo vazio é porque assim a notícia ia se espalhar mais rápido. Brincadeira, mas já vi gente falando, mas era brincadeira. Mas enfim, então a Bíblia vai dizer lá que, olha, o túmulo foi encontrado vazio por mulheres. Se a Bíblia tivesse sido alterada com... Quem aqui já ouviu algum padre... Desculpa, quem aqui já ouviu na sua escola que a Bíblia foi alterada ao longo do tempo? Quem aqui já ouviu que não, a Bíblia é um livro de 2000 anos e foi alterada por padres, né? Constantino alterou a Bíblia. Eu falei antes, né? Existem 6.000 cópias dos evangelhos antiguíssimas que mostram que não foi alterado, porque elas estão exatamente igual à Bíblia que a gente tem hoje. E esses mesmos evangelhos, eles vão falar que sim, a Bíblia foi encontrada, o túmulo foi encontrado vazio por mulheres. Se fosse alguém alterar de fato esses evangelhos, a primeira coisa que essa pessoa faria era colocar que foi encontrada por homens vazio. Por quê? Porque mulheres, na época de Jesus, elas não tinham voz, elas não eram consideradas assim como porta-vozes fiéis. Então, se eu fosse, por exemplo, um cara que quisesse alterar a Bíblia para mentir, por exemplo, para enganar um povo de que de fato a tumba estava vazia, o corpo de Jesus não foi encontrado, a primeira coisa que eu ia fazer é que foram encontrados, sei lá, pelos discípulos, pelos apóstolos, e não por mulheres. Porque mulheres não eram porta-vozes fiéis naquela época. Mas a Bíblia deixa claro em 6 fontes diferentes que foram mulheres que encontraram o túmulo vazio. Isso por si só já nos dá uma evidência de que, caramba, o túmulo realmente estava vazio. Outra coisa que nos dá uma evidência de que o túmulo estava vazio é porque a Bíblia diz que quando foi encontrado lá o túmulo vazio, as autoridades falaram que os discípulos deveriam ter escondido o corpo de Jesus. Ou seja, significa que não encontraram o corpo de Jesus. Porque se as autoridades falaram, não, os discípulos devem ter escondido o corpo, quer dizer que não encontraram. Só que pensa comigo, como é que naquela época, sendo que Jesus foi perseguido por quase todo mundo, judeus, como é que não ia encontrar um corpo? Isso por si só já mostra que, cara, então de fato a tumba devia estar vazia. Outras coisas que nos levam a refletir é, cara, a pedra da tumba, né, a gente imagina que, não, um cara lá rodou a pedra, daí alguém deve ter tirado. Só relata que a pedra não estava, né, na frente da tumba, mas como ela estava bem afastada e caída. Quer dizer, a Bíblia não relata isso, tá? Mas existem estudos que dizem... Mas o ponto é o seguinte, para arrastar aquela pedra, como é que ia ser possível arrastar aquela pedra e a tumba tá vazia, sei lá, com um negócio que era totalmente guardado pelos judeus, por oficiais, que foi a maior perseguição naquele momento, né, que todos os judeus estavam contra, né, Jesus e os cristãos, como é que seria possível, então, sei lá, um grupo de pessoas ir lá e arrastar, tipo 15, 20 pessoas chegar, sendo que tinha guardas, não faz sentido nenhum.
Então não faz sentido nenhuma a invenção de que o túmulo estava vazio e de que a pedra foi arrastada. Isso só pode ter sido verdade. Eu sei que é bastante coisa aqui, número, não sei o que e tal, mas é que eu realmente quero que a gente tenha argumentos e, cara, saiba de onde de fato vem a nossa fé. Porque quando a gente fala, por que você crê em Jesus? Porque está na Bíblia, cara, isso é a mesma coisa que isso não é uma resposta válida para um cara do século 21 mais. Quando eu chego para alguém, hoje a gente fez evangelismo à tarde lá no shopping, cara, é diferente. As pessoas elas querem saber o porquê daquilo que você crê. Ela não quer saber só o que você crê. Quando você fala, eu creio em Jesus, por quê? Porque eu creio. Você só está falando o que você crê. Elas querem saber o porquê você crê. Por que você crê em Jesus? Por que eu devo crer em Jesus e não em Alá? Por que eu devo crer em Jesus e não em Buda? Por que eu devo crer na Bíblia e não no Alcorão? A gente precisa ter respostas que vão embasar a nossa fé. Sabe, o que dói no meu coração hoje de verdade é saber que talvez 95% dos cristãos eles não sabem responder o porquê daquilo que eles creem. Eles não sabem responder o porquê da fé que eles têm. Eles vão falar que não, eu creio em Jesus porque Jesus mudou minha vida. Mas daí a pessoa vai falar, tá, Jesus mudou a tua, mas não mudou a mim, então não vou crer. Agora, se você dá uma resposta do porquê essa pessoa também deve crer, muda tudo. Sabe, a maioria dos cristãos hoje, se você perguntar por que você crê em Jesus, porque um dia eu tive uma experiência, de novo, a pessoa que está fora vai olhar, tá, você teve essa experiência, mas eu não tive. Sabe, no momento que a gente vive, a gente precisa entender, a gente precisa estar apto para falar o porquê nós cremos no que nós cremos. Então eu estou falando todas essas coisas, eu sei que é um pouco pesado aqui, é muita informação, mas é de fato para que, cara, quando alguém perguntar, essa Bíblia que você crê foi alterada ao longo dos anos. Mentira! Foi encontrado já milhares e milhares de cópias que estão de 1.500 anos atrás, que estão exatamente igual à Bíblia de hoje. 6.000 cópias existem. Mas nossa, você crê em mito, você crê que Jesus morreu e ressuscitou? Olha, existem 6 fontes diferentes que vão dizer que de fato a tumba estava vazia, que foram encontradas por mulheres. E se de fato o próprio governo viu que a tumba estava vazia ao ponto de falar que as pessoas tinham escondido o corpo de Jesus. E mais que isso, lá em 1 Coríntios 5, Paulo vai falar o seguinte, que, cara, Jesus apareceu com o corpo ressurreto, uma palavra difícil de falar, mas Paulo fala em 1 Coríntios 5 que, olha só, Jesus apareceu para as mulheres, para Tiago, que era irmão de Jesus, apareceu para os 12 e apareceu para 500 pessoas de uma só vez, muitas dessas pessoas estando vivas. Ou seja, Paulo está falando, olha, para a igreja de Corinto, se vocês quiserem verificar se Jesus realmente apareceu para essas pessoas, ele apareceu para 500 pessoas, muitas delas estão vivas, vocês podem perguntar para elas. Isso é um relato naquela época. Então imagina, se fosse uma mentira, obviamente as pessoas iam querer verificar. Mas agora é o ponto principal, assim, de cara, por que eu creio que Jesus de fato morreu e ressuscitou? Por que para mim a morte e a ressurreição de Jesus fazem sentido? E por que eu posso crer nisso? É o seguinte, pergunto para ti, você acha que 11 discípulos, apóstolos, morreriam como mártires lá no início por uma mentira? Cara, 11 dos 12 apóstolos morreram perseguidos das formas mais brutais, incluindo Pedro, que morreu crucificado de ponta cabeça porque falou que não era digno de morrer que nem o mestre dele, crucificado em pé. Vocês acham que essas pessoas, esses 12, eles morreriam se eles não tivessem uma certeza absoluta ou em um encontro real com o corpo ressurreto de Jesus? Talvez você fale, tá, Vinícius, mas tem gente que morre por mentiras. Por exemplo, tem, muçulmanos que morrem como homem-bombas porque acreditam que talvez no futuro vão herdar virgens lá no céu e tudo mais. O ponto é o seguinte, essas pessoas que morrem por isso, elas morrem por algo que elas acreditam que é verdade no futuro. Ali a gente está falando de pessoas que estão morrendo por acreditar em algo passado, que elas poderiam verificar. É como se fosse o seguinte, eu sei que o cabelo do Hugo é escuro. E, por exemplo, digamos que eu fosse, sei lá, que eu estivesse alegando que o cabelo dele é loiro, e alguém me colocasse ao ponto de morrer e falar, olha, se você não reconhecer que o cabelo do Hugo é escuro, eu vou te matar. E eu falaria, não, o cabelo do Hugo é loiro, e morresse. Eu não morreria por uma mentira, porque eu poderia ir lá e verificar a cor do cabelo do Hugo, e, né? É isso que a Bíblia relata, que 11 morreram como mártires, e não só 11, mas todos os cristãos na época de Jesus morreram como mártires, acreditando que de fato Jesus morreu e ressuscitou, sendo que eles poderiam simplesmente verificar aquilo ou abandonar se fosse uma mentira. Isso por si só já mostra que a ressurreição de Jesus é um fato. É um fato histórico. Por que histórico? Porque o cristianismo, depois da morte e ressurreição de Jesus, se expandiu de uma maneira tremenda em meio a uma perseguição ferrenha.
Hoje você não vê nenhuma religião se expandindo, uma religião baseada em uma mentira, em meio à perseguição. Cara, nada em meio a uma perseguição que é baseada em uma mentira vai prevalecer, porque as pessoas, o ser humano, ele vai ceder. Então, o cristianismo se expandiu depois da morte e ressurreição de Jesus, só pode ser porque, de fato, aquilo era um fato. A morte e a ressurreição de Jesus realmente aconteceram. O que eu construí até agora? O raciocínio. Cara, existe um Criador que formou tudo, o universo mostra isso. Eu creio que esse Criador é o relatado na Bíblia, porque a Bíblia é um documento histórico, existem evidências que comprovam isso. Essa Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, então eu creio que Ele é o caminho que leva até Deus e não outros, porque Jesus diz isso. E eu creio nesse Jesus porque Ele morreu e ressuscitou. Qualquer pessoa que morrer e ressuscitou, cara, você pode falar o que for, mas eu vou acreditar nela. Se alguém morre e ressuscita, meu Deus. Mas daí o ponto é, então tá, Vinícius, beleza, você falou aí que então existe um Deus, que esse Deus, ele é bem representado na Bíblia, que a Bíblia pode ser considerada um documento histórico, e que essa Bíblia, Jesus vai falar que ele é o caminho, a verdade e a vida, então eu devo acreditar nisso. E tá, beleza, eu posso acreditar nesse Deus, mas, de fato, sei lá, eu posso só viver acreditando, será que eu preciso mesmo desse Deus? Será que eu preciso viver para Ele? Eu queria contar um testemunho meu particular, né? Eu conheci Jesus ali com 14, 15 anos, e assim, eu era muito feliz, nunca fui daquele cara que, não, eu vim para Jesus porque, eu tinha um vazio, sabe, dentro de mim, do tamanho de Deus. Aquela frase, né, o seu vazio é do tamanho de Deus. Não, mas eu nunca fui um cara que, eu tinha 14 anos, não, eu sinto um vazio, eu era triste, daí encontrei Jesus, porque eu era feliz, cara. Então, para mim, sabe, essa coisa de não, porque, cara, você está infeliz, você precisa de Jesus, cara, não funciona, tem pessoas que vão ser felizes sem Jesus, no ponto de vista feliz no mundo, assim. E eu era um cara feliz, mas o que me fez, naquela época, com 14, 15 anos, é porque, cara, eu vi que, cara, existe um Deus que me ama cara, que massa, não preciso viver me provando para as pessoas, porque tem alguém que me vê lá de cima, que vê tudo, não preciso viver uma vida baseada em reconhecimento de pessoas, que legal, cara, conheci a igreja, vi pessoas que não me julgavam só pela aparência, que podiam me amar mais do que eu imaginava, e aquilo foi suficiente para que eu quisesse buscar Jesus. E com 14, 15 anos comecei a buscar Jesus, orar todo dia um monte, não sei o que, eu queria conhecer mais Jesus, decidi que, eu vou viver para agradar Jesus. E foi uma época que eu vi milagres acontecendo em evangelismo de rua com 15 anos, de orar por um cara que tinha metade do corpo paralisado, na minha frente, com 15 anos eu vi, orando assim, eu mesmo, sem saber direito, fui lá, Deus, cura esse cara. O Tigas está de prova, lembra, né? Ele estava lá, numa praça pública lá em Lages, orar por um cara, Deus, tu pode curar, começar a orar ali, cura ele em nome de Jesus, tal, não sei o que, o cara mexeu o braço paralisado na minha frente, assim, até eu me espantei, porque eu nunca tinha visto. Aí você mexeu o braço, você quer que você vai andar também? Já, né, já incorporei o profetão lá, toquei na perna daquele cara, pai, cura em nome de Jesus, tu curou o braço dele, tu pode curar a perna em nome de Jesus, pai, cura. Eu lembro que a perna do cara começou a tremer, assim, o cara tinha tido um derrame na metade do corpo, e o cara deu um passinho assim, deu, em nome de Jesus, anda, tá, e o cara foi andando os passinhos, o cara saiu andando e saiu carregando 2 muletas na mão, chorando. Então eu passei por várias experiências assim, que, cara, eu sabia que Deus era real, mas depois de um certo tempo, né, terceirão, tudo mais, perto de entrar na faculdade, eu fui deixando aquela vontade de conhecer Deus e de agradar a Deus morrer e me afastei. Comecei a viver uma vida de tipo, eu gosto de Deus, tenho um temor aqui, mas eu quero, né, suprir os meus prazeres, eu não quero tanto essa coisa, vou viver mais como se, beleza, sabendo que Ele existe, mas não quero viver para Ele. Eu vivi assim alguns anos, alguns bons anos. Fui estudar nos Estados Unidos uma época e lá, assim, cara, eu tinha muito temor no meu coração, conhecia Jesus, mas eu estava a fim de viver a minha vida, não a vida, sabe, submetida a Deus. E aí, nos Estados Unidos, voltei para o Brasil e, cara, eu estava muito feliz, talvez uma das épocas, naquele momento, mais feliz da minha vida, e eu não via que eu precisava de Jesus, porque, por exemplo, eu tinha um vazio, ou porque eu era infeliz. Para mim, eu era feliz, estava tudo bem, e estava lá o meu temor, não queria ainda me submeter a Jesus, mas eu comecei a me deparar com um questionamento que é o seguinte, cara, qual é o sentido da vida se for para continuar vivendo dessa forma? Se for, sabe, só para crer em Deus, mas eu dirijo a minha própria vida, mas eu tomo as próprias decisões da minha vida, eu sou o condutor da minha própria vida, começou a parecer para mim que não havia sentido naquilo. Isso foi em 2015, eu comecei a olhar, cara, não faz... Cara é boa, né? Mas eu comecei a olhar para o mundo e, não faz sentido eu viver, eu estou feliz, está tudo certo, mas, cara, tem que ter algo mais.
Porque se eu for para viver dessa forma, baseado nos meus achismos, baseados na minha verdade, nos meus caminhos, não faz sentido. E, enfim, várias coisas aconteceram e eu decidi que, cara, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu quero que Ele seja o meu caminho, eu quero que Ele seja a minha verdade, eu quero que Ele seja a minha vida. Não faz sentido eu só saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas eu vivo como se... Beleza, Jesus é o caminho, mas o meu caminho é o trilho. Jesus é a verdade, mas eu baseio a minha vida nas minhas verdades, nos achismos e em outras verdades das pessoas. Não faz sentido eu saber que Jesus é a vida, mas eu vivo a minha vida do meu jeito. E para mim aquilo, cara, foi o que me fez mudar a chave. Cara, se Deus existe de fato, e Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, por que eu vou viver baseado no meu caminho? Foi quando eu decidi, cara, Jesus... A partir de agora, Tu és o meu caminho. Eu quero que Tu seja o meu caminho, que Tu me dirijas. Eu quero basear minha vida não nas verdades que eu acho que são verdade, mas na Tua verdade. Eu quero basear minha vida naquilo que Tu diz que é vida e não no que eu acho que é vida. E sabe, eu queria trazer reflexões aqui de, cara, se você está num lugar que, cara, eu não sei se eu preciso de Deus. Você que está assistindo online, talvez, cara, eu não vejo que eu preciso de Deus. Eu só queria te trazer uma reflexão que, cara, se Deus não existe, sabe? De nada muda se uma pessoa vive como Hitler ou como, sei lá, Madre Teresa. De nada muda se a pessoa viveu como o pior dos pecadores ou como, sei lá, uma super boa pessoa. Porque se tudo acaba no túmulo, acabou tudo ali. De nada mudou. Não vai ter um juízo, não vai ter um julgamento, não vai ter... Sabe, se Deus não existe, se não existe um sentido além aqui da nossa vida, tudo acaba no túmulo. De nada muda se você viveu corretamente, errado, se você construiu várias coisas ou não. E o ponto é, cara, talvez para mim isso não faça sentido porque eu acredito em Deus, então para mim isso não se aplica. Mas o ponto é o seguinte, que viver acreditando em Deus, mas sem viver para Ele é a mesma coisa que viver como se Deus não existisse. É como eu estava, beleza, eu acredito em Deus, eu tenho um temor, mas eu vivo como se... Eu vivo o meu caminho, a minha verdade, a minha vida. É a mesma coisa que viver como se Deus não existisse. Jesus, Ele fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida para que, cara, a gente entenda que o verdadeiro sentido está em... E esse Deus que criou o mundo, esse Deus que se mostrou na Bíblia, que se mostrou através da vida de Jesus, Ele é sabe, a nossa vida precisa estar sobre a mão de alguém que dirige a nossa vida melhor que nós mesmos. Sabe, se nós somos os diretores da nossa própria vida, se nós baseamos as nossas decisões em nós mesmos, a gente é muito tolo em fazer isso. A gente viu um caso ontem bem sério ali, né, e triste, que é da Marília Mendonça. Cara, isso é muito triste, mas isso só nos mostra mais uma coisa. É uma mulher que tinha tudo, tinha a perspectiva do mundo, ela tinha dinheiro, ela tinha fama, riqueza, seguidores, era assim, ó, aos olhos do mundo, uma vida perfeita. Só que assim, do dia para a noite, se nós construímos o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida, não faz sentido, porque tudo acaba no túmulo. Eu queria que isso ficasse como uma reflexão. Sabe, qual é o seu caminho, qual é a sua verdade, qual é a sua vida? Quem tem dirigido o seu caminho? Quais têm sido a verdade que norteia a sua vida? Se isso não foi suficiente, talvez, para te convencer de que, cara, eu preciso de Jesus, preciso de um Deus que está além, né, e que, cara, eu preciso de um condutor mais forte do que eu mesmo. Eu queria te trazer o último ponto. Talvez esse te convença, que é o seguinte. O nosso coração, ele não é bom. O nosso coração, ele é pecador, ele é corrupto, ele é ruim. Sabe, hoje no evangelismo, eu conversando com um cara lá no shopping, eu perguntei se ele queria oração. Não, comigo está tudo bem e tudo mais. E aí ele falou a seguinte frase para mim, hoje no mundo realmente as pessoas precisam de Deus, né? O mundo está tenso, né? As pessoas... Mas, cara, ele também precisava, e eu também. Eu falei, as pessoas, mas na verdade a gente também, porque olha só, quando a gente fala que não, eu sou um cara de boa, faço tudo certo, né? Eu ajudo as pessoas, não sou criminoso, né? Quando a gente fala isso, a gente está ignorando, sabe, beleza, a gente pode ajudar as pessoas, a gente pode andar de uma vida talvez correta, mas, cara, sempre vai ter algo que a gente faz, que é o ponto de vista de Deus,
não vai ser perfeito. Sempre vai ter talvez uma cobiça que a gente tem aqui. Sempre vai ter talvez alguma invejinha, alguma mentira que a gente faz. Então, cara, eu posso ajudar, posso ser um cara super legal, ajudo as pessoas, sei lá, faço caridade, sou um cara de boa, não cometo crimes, coisas sérias, mas, cara, sempre vai ter algo que a gente vai estar errando. Sempre vai ter algo que é alguma distorção moral. Sempre vai ter algum erro. A gente nunca vai ser perfeito. E eu conversei aquilo com aquele cara, falei, olha, cara, sim, o mundo precisa, mas nós também precisamos, sabia? Porque, cara, o nosso coração, a gente sempre vai estar errando. Ele, é verdade. E o ponto é o seguinte, o nosso coração, ele é ruim, o nosso coração, ele é pecador. Por isso que eu digo, o nosso coração não pode nos dirigir, porque senão a gente vai estar deixando a direção da nossa vida com algo que erra, que peca, que é distorcido. Só que o que o Evangelho diz? Jesus, ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, porque ele era perfeito. Ou seja, ele diz, cara, eu sou o perfeito. Na verdade, o que Jesus fez foi, eu estou morrendo por vocês que têm esse coração ruim, por vocês que têm um coração que nunca vai estar perfeito, eu estou morrendo por vocês, eu estou me colocando naquela cruz mesmo, né, eu sendo perfeito por vocês, para que vocês, quando colocarem a fé em mim, para que vocês, quando reconhecerem que eu sou o Senhor da vida de vocês estejam perdoados disso. Vocês estejam perdoados desse coração que não vai ser perfeito. Na verdade, o que Jesus está fazendo é o seguinte, olha, Pai, esses seres humanos nunca vão ter um coração perfeito, eles podem fazer o que for, eles sempre vão errar em alguma área, porque o coração deles ele é distorcido por natureza. Mas eu vou morrer por eles, porque daí quando eu vou morrer por eles, e eles ao colocarem a fé em mim, o que acontece é o seguinte, quando a gente coloca a fé em Jesus, no que Ele fez, sendo perfeito, o Pai, quando olha para nós, Ele não vai mais olhar o nosso coração distorcido, pecaminoso, Ele vai olhar e vai ver Jesus antes. Então eu até quero que você se lembre disso, quando você errar, você que crê em Jesus e se culpa porque você erra, porque você peca, se você tem fé em Jesus, que Ele é o seu Senhor e que Ele dirige a sua vida, toda vez que você for orar e tiver com alguma coisa que te agonia, lembre disso, Deus não vai estar olhando para você, Ele vai estar vendo Jesus na frente. É como se, você está aqui nesse copo da água, mas quando você coloca a sua fé em Jesus e diz que Ele é o Senhor, ali você coloca Ele como Senhor da sua vida, quando o Pai olha para você, Ele está vendo Jesus na frente. Porque você reconheceu que, cara, eu não sou perfeito, eu sou pecador, meu coração não é bom, mas Jesus sim, então eu vou crer nele e vou confiar que aquilo que Ele fez é suficiente para me perdoar e para que eu viva uma vida sem culpa. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que, cara, sem Jesus, a gente vai viver uma vida toda com culpa. O próprio filósofo Immanuel Kant, ele falava que o ser humano tem intrínseco em si uma culpa. Que o ser humano ele vive, por mais que ele viva direitinho, ele sempre vai carregar alguma culpa de alguma coisa. E o que o Evangelho nos proporciona é justamente isso. A gente não precisa mais carregar essa culpa, porque embora nós sejamos culpados, tem alguém que pagou essa culpa. Então, quando eu coloco a minha fé nessa pessoa, quando eu reconheço que ela é o Senhor, deixo o senhorio da minha vida para essa pessoa, essa culpa vai embora. Sabe, eu acho muito interessante que, para mim, o maior exemplo assim, de que Jesus não é religião é o seguinte, deixa eu tomar uma água aqui, peraí. O maior exemplo é o seguinte, religião ela vem de uma palavra latim, que é religare. O que significa isso? É as pessoas tentando se religar com Deus de alguma forma. Então, religião nada mais é do que pessoas, homens, criando métodos, rituais, ações, para tentar se religar com Deus. É daí que vem a palavra religião, religare. Só que se a gente entendeu que o coração do homem ele é errado, ele vai ser sempre imperfeito por natureza, nunca pode ser perfeito, eu faço uma pergunta para você. Existe como o homem imperfeito, com o coração imperfeito, criar uma maneira perfeita para se ligar a Deus? O homem que tem um coração imperfeito sempre vai criar métodos, maneiras, rituais errados para tentar chegar a Deus. Porque o coração do homem é imperfeito. Sempre vai ser baseado em egoísmo, alguma vontade errada. Qual que seria a solução? Se o próprio Deus decidisse se religar com o homem. E é isso que Jesus representa. É Deus entendendo que o coração do homem nunca vai ser perfeito o suficiente para se conectar a Ele, então Ele manda o Filho dele para se religar com a humanidade. Por isso que Jesus é exatamente o oposto de religião.
Exatamente o oposto de religare. Sabe, se isso não é suficiente para te convencer a querer Jesus, eu espero que seja suficiente para que você entenda que você precisa de Jesus. Sabe, eu decidi lá em 2015, cara, minha vida estava tudo bem, eu estava feliz, mas eu vi que, eu posso construir tudo, mas se tudo acabar no túmulo, o que eu vou ter construído de fato? Se tudo acabar no túmulo, nada faz sentido. Então, em 2015, eu entendi que, cara, Jesus, tu és o sentido da minha vida. Cara, a Bíblia, o mundo, tudo mostra que existe algo além, que precisa nortear a minha vida. Não adianta eu só viver como se tu existisse, mas, beleza, você existe, mas quem guia a minha vida sou eu, o próprio caminho sou eu, o que faço a própria verdade sou eu, a vida é minha mesmo. Não faz sentido. Então eu decidi que, Jesus, se tu disse, tu morreu e tu ressuscitou, e tu falou que tu és o caminho, a verdade e a vida, eu te entrego o meu caminho. Para mim a verdade é o que tu dizes que é verdade. Para mim vida é viver o que tu dizes que é vida. Eu não sei, talvez essa palavra seja muito evangelística, mas quem está aqui, reflita no seu coração. Quem tem sido o seu caminho, quem tem sido a sua verdade, quem tem sido a sua vida. Sabe, é uma reflexão para mim até hoje. Qual é o caminho que eu tenho trilhado e quem tem guiado esse caminho? Quem tem sido o diretor desse caminho? Qual tem sido a verdadeira verdade que nos guia? E o que tem sido vida para nós? Será que a gente chegou ao nível de maturidade de Paulo, que para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo, a vida que vivo agora no corpo? Esqueci o resto do versículo. A vida que vivo agora no corpo, esqueci. Mas é alguma coisa de ressurreição, enfim. Queria que a gente fechasse o olho rapidinho e que quem está assistindo online também. Queria fazer uma oração. Pai, obrigado porque Tu criou os céus, a terra e o universo de uma maneira perfeita. Obrigado, Deus, porque tudo aponta para um Criador que é perfeito, que é inigualável. Obrigado, Pai, porque a Bíblia, ela narra um pouco de como Tu pensas, de como Tu ages. Obrigado porque a Bíblia não é só um livro, mito ou simplesmente histórias lendárias, mas existe evidência histórica para que a gente possa basear a nossa vida naquilo, para que a gente possa crer que aquilo de fato é fato. Obrigado, Deus, porque a Bíblia nos diz que Jesus morreu e ressuscitou e pagou a culpa que seria viver uma vida toda baseada num coração imperfeito, enganoso. Obrigado, Jesus, porque de fato Tu morreu e ressuscitou. Glória a Ti, Jesus, porque Tu falaste que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Tanto nos deu a opção de entender qual que é o verdadeiro caminho, a verdade e a vida, para que a gente não ficasse a vida toda buscando outros caminhos e outras verdades. Queria incentivar quem está assistindo, talvez, e que nunca, sabe, que talvez, cara, entendeu que Deus de alguma forma é real, existe, criou os céus e a terra, e que de fato, se isso fez sentido para você, de caramba, a Bíblia não é um mero livro, um mito, que ela diz que Jesus ressuscitou e que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e falei alguns pontos que evidenciam isso. Se fez sentido para você, o fato de que também o que de fato nos traz sentido está além da terra. Queria incentivar você a ir na sua casa, falar com Jesus de uma maneira super simples, apenas dizendo: Jesus, eu quero Te conhecer, se revela para mim, eu quero que Tu sejas o meu caminho, a minha verdade, a minha vida. Eu quero que Tu sejas o meu Senhor. Gostaria de te convidar, se isso fez sentido para você fazer um convite dessa forma aí na sua casa, falar com Deus. Obrigado, Jesus, Tu és o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Não faz sentido vivermos para aquilo que é caminho, verdade e vida para nós mesmos. Amém.
És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. És invencível, inigualável, hoje pra